E aí, olá pessoal, começa agora o TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Hoje estamos apresentando este programa direto da Praça da Liberdade, que tem um circuito cultural muito interessante. E um dos prédios é este aqui, a Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre ela. Agora vamos aos outros destaques do programa de hoje. A era virtual também altera a rotina de magistrados. Motoristas profissionais que dirigem com imprudência podem arcar com ônus bem pesados. Planejamento de projetos desperta a atenção de servidores e magistrados do TRT Mineiro. E no quadro Nas Horas Vagas, você vai conhecer uma desembargadora que se dedica à produção e apresentação de um programa de rádio. Tudo isso você confere agora no TRT das Gerais, que está entrando no ar. Seja bem-vindo! Já na entrada aqui da biblioteca, uma obra de Oscar Niemeyer, somos recebidos por 4 ilustres escritores mineiros: Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Hélio Pellegrino e Paulo Mendes Campos. Essa biblioteca tem obras raras e elas são cuidadas por um profissional muito especial. No Corre-Corre da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, um espaço para quem busca tranquilidade, silêncio e concentração. Projetada na década de 50 por Oscar Niemeyer, a Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa é a maior de Minas Gerais. Na entrada, estátuas de grandes escritores mineiros convidam o público para apreciar o melhor da literatura. Livros, revistas, jornais, obras raras, nacionais e internacionais. Para organizar todo este acervo, a biblioteca conta com a ajuda de profissionais que sabem catalogar e também orientar na seleção das obras. Todo esse trabalho é desempenhado pelo bibliotecário. São 25 profissionais atuando em diversos setores: periódicos, infantil, braille, acervo histórico, entre outros. Auri é uma das mais antigas da casa. Trabalha aqui há 26 anos. Fez a graduação em biblioteconomia há mais de 40 anos, a pedido do pai. O pai era um homem intelectual e ele achava que isso era uma profissão boa para uma moça. Quando Auri começou a trabalhar, tudo era feito manualmente. Para catalogar, era preciso usar um mimeógrafo. Os títulos dos livros e os nomes dos autores ficavam em fichas, num grande arquivo. Os livros eles demoravam 1 ano para chegar à mão do leitor, porque era feito todo um processo manual de consulta, de ver se já tem um livro, se já não tem um livro. Até que chegou a era da informatização. Auri não ficou para trás. Bem rápido, a profissional aprendeu a nova forma de catalogar. Para ela, a profissão mudou muito com o passar dos anos. A ideia era uma coisa muito de controle de acervo, né? O livro não podia estragar, não podia tirar do lugar. Hoje não, absolutamente a imagem que nós temos que transmitir de informação agilizada. Então o papel do bibliotecário de hoje é esse, é rapidez, agilidade, né? Conhecimento. E foram essas características que fizeram Michele escolher a profissão de bibliotecária. A paixão começou na infância, época em que a mãe trabalhava na biblioteca. Hoje, ela passa o dia em torno dos livros. Lida tanto com o público, né, com o leitor, que vai desde um pesquisador até um leitor comum que vem em busca de um livro, né, específico. E tem a parte também técnica do trabalho do bibliotecário, que é catalogar, indexar, entrar com os dados do livro na base de dados.
Além de gostar de leitura, o profissional também tem que ter uma certa intimidade com os números. Esse númerozinho que é formado, ele vai te dizer o assunto daquele livro. E aí ao lado, ou então abaixo, quando a gente tem a classificação normal que fica na lombada do livro, nós temos uma tabela que chama tabela de Cutter, que vai dar a indicação do autor. Quem pensa que a profissão está com os dias contados por causa da informatização se engana. O bibliotecário pode trabalhar em diversos setores, principalmente no mundo virtual. O tradicional é a biblioteca, mas ele pode atuar em centros de informação, centros de documentação ou em qualquer lugar em que seja necessário a organização e o tratamento da informação. Esta é a seção de periódicos, onde as pessoas podem vir aqui para acessar diversos jornais e revistas. Agora, para os magistrados, a era virtual traz mudanças significativas. É o que você confere na reportagem de Camila Cambraia. YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter. O que não falta hoje é ferramenta para facilitar a conectividade. Em tempos de comunicação instantânea, ficar de fora da rede para muita gente é impensável. José Lúcio é uma dessas pessoas. Ele é diretor de uma empresa de tecnologia. No dia a dia, não dispensa os aparelhos eletrônicos. A gente utiliza muito as redes sociais para divulgação de novos produtos e de cases de sucesso. E também para fazer um apanhado de tendências tecnológicas no mercado, né? Ouvir, né, e trocar informação com o cliente para saber qual é a necessidade da próxima onda tecnológica, o que ele quer, o que ele espera para o futuro. A era virtual também alterou a rotina dos magistrados que atuam na Justiça do Trabalho de Minas. Links da internet, por exemplo, já são aceitos como prova em processos. Só no último ano foram 35 decisões desse tipo no estado. Em uma delas, o desembargador José Rezende Chaves Júnior deu ganho de causa a uma trabalhadora que pediu pagamento de uma parcela do abono de estímulo à fixação profissional, que é uma remuneração extra concedida a alguns servidores e empregados públicos. Depois de consultar o site da Câmara Municipal, ele constatou que ela também tinha o direito ao benefício. Com essas informações que estavam na rede, na internet e não dentro dos autos, elas foram fundamentais, foram decisivas para o desenlace do processo. Creio que foi a primeira decisão que consagrou o chamado agora princípio da conexão, que conecta os autos ao mundo. Para o magistrado, a era virtual traz mudanças significativas na forma de organização da produção de provas. Se antes as decisões eram baseadas apenas nas provas que estavam nos autos, agora não existe mais separação entre o que está no papel e o que está na rede. Esse novo processo que a gente chama de um processo plugado é muito, muito diferente de um processo desplugado, como é o processo tradicional. Esse processo plugado permite que as partes, os advogados, tragam uma infinidade de informações por meio do link, porque basta indicar um link, para dentro dos autos. Mas ele faz um alerta. É preciso bom senso na hora de verificar a procedência das informações. A lei não está prevendo ainda isso, disciplinando isso. Então, nesse primeiro momento, a doutrina, os pensadores, os juristas têm que pensar quais são os critérios que vamos trazer essa verdade para dentro dos autos. Nós não podemos acreditar em tudo que está na internet é verdade. Então, nós temos que fazer um filtro. O
preposto é o representante da empresa em juízo. É alguém escolhido pelo empregador para falar em nome dele perante a autoridade judiciária. O papel do preposto em audiência é explicar ao juiz qual foi a realidade dos fatos vividos por aquelas pessoas naquele tempo, trazendo assim os elementos fáticos que contribuirão para a formação do convencimento do magistrado. Para quem quer garantir o sucesso, o melhor é planejar, se organizar. O assunto foi tema de uma palestra no TRT Mineiro que despertou o interesse de magistrados e servidores. O gerenciamento de projetos foi tema de palestra no TRT de Minas. Magistrados e servidores puderam acompanhar a apresentação do professor Vitor Rascop, que também é consultor. Durante a explicação, Vitor mostrou a importância de um bom planejamento para atingir os objetivos do projeto. Redução de custos, melhoria nos processos de gestão, uniformidade de conceitos, nomenclaturas, padrões nos conceitos de gerenciamento de projetos. Então, vários benefícios foram observados. Esta é uma ação da gestão estratégica do TRT Mineiro. A capacitação ela tem um aspecto muito importante, porque ela começa a semear, né? Ou seja, plantar algumas sementes em cada unidade, em cada setor da organização. E as pessoas começam a trabalhar isso e com o tempo isso começa a ficar no sangue. Agora nós estamos no setor de obras raras, de coleções especiais. Tem obra aqui do século XVI. Esta é uma edição portuguesa de Os Lusíadas, de Luís de Camões, é do século XIX. Agora a gente vai ter que fazer um rápido intervalo e você confere no próximo bloco. Mais decisões no quadro Notícias Jurídicas na TV. Nas horas vagas você vai conhecer uma desembargadora que adora a rádio. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Enquanto isso, eu vou dando uma olhadinha nessa maravilha aqui dessa edição de Os Lusíadas. Eu volto rapidinho, gente. Estamos de volta com o TRT das Gerais, hoje apresentando este programa especial aqui direto da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, que você precisa conhecer aqui em Belo Horizonte. Agora vamos às notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. Duas empresas do Grupo Pão de Açúcar foram condenadas pela Justiça do Trabalho Mineira por cometer diversas infrações trabalhistas, como excesso de horas extras, ausência de intervalo, trabalho aos domingos e descumprimento do banco de horas. A decisão foi do juiz Cláudio Delizotti, ao julgar o caso na 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Na ação civil pública ajuizada com o apoio dos sindicatos da categoria, o Ministério Público do Trabalho alegou que desde 96 as rés vêm infringindo a legislação trabalhista nas 5 unidades situadas em Belo Horizonte, Contagem e Uberlândia. Segundo o MPT, foram várias as tentativas de regularizar a situação, todas sem sucesso, além do pagamento imediato de horas extras a mais de 5.000 empregados, as empresas terão que pagar indenização por danos morais coletivos no valor de 16 milhões de reais. Esse valor será destinado a entidades que atuam na área de apoio e assistência à criança e ao adolescente, ao idoso e a pessoas com câncer. Houve recurso ainda não julgado pelo TRT Mineiro. A 3ª turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais reconheceu à cuidadora de uma idosa os direitos da categoria dos empregados do comércio. É que, embora a função seja enquadrada como de empregada doméstica, a carteira de trabalho da reclamante foi assinada por uma pessoa jurídica. O documento foi registrado em nome da empresa da filha da idosa. Para o desembargador César Machado, esse fato basta para garantir à trabalhadora todos os direitos da categoria dos empregados do comércio, até porque ele constatou que vários
vários direitos típicos dos empregados comuns já tinham sido garantidos à empregada, como o recolhimento do FGTS e horas extras. A empregada agora deverá receber as diferenças de piso salarial e demais direitos dos comerciários. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. E agora eu vou te fazer uma pergunta, hein? Você sabe o que significa ipso facto? Ipso iure. Não? Então roda aí. O que é isso? 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 Ipso facto. O senhor sabe o que significa? Não. Pra ser sincero, eu não tenho a menor ideia. Ipso facto. Não, não tem ideia. Ipso facto é coisa de computador, de factory, não? De trocar cheque, não? Faço a mínima ideia. É de comer? Ipso facto? É o fato, é. Isto iure. Ipso iure. Ipso iure. Mas isso é japonês. Ipso iure. Já ouvi falar, mas não sei o que é, não. Ipso iure, o nome de uma pessoa. Iuri. Iu, peru. Ipso iure. É um verme? Yuri. Não. Ipso é o ipso do Yuri. O que tem? O que é isso? Ipso facto significa que a consequência declarada ela decorre do próprio fato. Como exemplo, a gente pode citar uma situação em que o juiz declara que a parte, ao impugnar determinados documentos ou em um determinado prazo, deveria ter requerido uma prova pericial. Como não o fez, ipso facto ocorre a preclusão processual, ou seja, a parte perde o direito de requerer aquela prova em decorrência de não ter feito, de não ter praticado aquele ato no momento correto. Por outro lado, ipso iure significa que a consequência decorre do próprio direito. Então, um exemplo que a gente pode dar sobre isso é o caso de um sucessor em uma relação, em uma empresa. O sucessor assume ipso iure as obrigações trabalhistas do empregador que é o sucedido naquela relação, naquele contrato de trabalho. Então é isso, ipso facto é em decorrência do fato, ipso iure em decorrência do direito. Todo motorista tem que ter muito cuidado na hora de dirigir. E o motorista profissional, mais ainda, porque no caso de alguma imprudência, quem paga o pato é ele. Belo Horizonte. Mais de 1.500.000 veículos pelas ruas. A frota da cidade cresce e, com ela, o desgaste de quem precisa pegar no volante. João tem carteira de habilitação há 28 anos. A paixão por carros fez dele um motorista profissional. Comecei a dirigir muito cedo e aprendi a gostar. E depois, como profissão, optei como profissão porque também é interessante. Mas como profissional a gente tem que ter cuidado com as pessoas que a gente carrega, né? Olhos atentos, é preciso tomar muito cuidado com o tráfego de veículos. Só na capital mineira acontece em média um acidente a cada 6 minutos. João sabe que se agir com irresponsabilidade, além de colocar em risco a vida das pessoas, é ele quem vai arcar com os prejuízos. No trânsito, eu acredito que o primeiro cuidado é você ter paciência e tolerância, porque o trânsito atual em Belo Horizonte está, pelo menos aqui, né, está muito difícil. Então acho que a gente tem que exercitar muito a tolerância diária. Como todo habilitado, o motorista profissional deve seguir as regras do Código Brasileiro de Trânsito. Além disso, ele precisa cumprir as normas estabelecidas pela empresa. Caso aconteça algum acidente, o motorista pode ser penalizado se for comprovado que ele agiu com imprudência. Na cidade de Divinópolis, a 115 quilômetros de Belo Horizonte, um motorista profissional morreu após sofrer um acidente em uma rodovia. A família procurou a Justiça do Trabalho requerendo uma indenização.
A perícia comprovou que o motorista estava a 95 km por hora no momento do acidente, sendo que o limite da via era de 40 por hora. A família não teve direito à indenização. O artigo 187 e o 927 do Código Civil, eles disciplinam a responsabilidade civil. E nesse caso, como ele agiu com imprudência, a empresa não é obrigada, em hipótese alguma, a responsabilizar por esse dano. A Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, aqui em Belo Horizonte, tem um acervo com mais de 300 mil livros. A maioria de literatura nacional e internacional. Mas também tem esse espaço aqui super bacana que é para criançada. Agora, se nas horas vagas você não quer ficar só lendo, faça como uma desembargadora aqui do TRT Mineiro, que adora rádio, fazer programa de rádio. Roda aí a reportagem. Está no ar, Direito é Música Especial. Olá! No direito do trabalho, há várias verbas que são pagas pelo empregador e algumas delas não têm natureza salarial. Começou a partir de um trabalho feito lá na Faculdade de Direito com os alunos, uma pequena apresentação que nós fizemos de 40 minutos, ilustrando a história do direito, a história da música com os violonistas. Disso surgiu um livro que foi editado no segundo semestre de 2006. Houve também no meio desse caminho algumas aulas cantadas que eu dei, e aí a primeira edição do programa foi ao ar em 6 de setembro de 2007. Então ele é produzido e passado na rádio FMG como local prioritário, mas ele é reproduzido na Rádio Justiça desde maio de 2008 e na Rádio Nacional AM de Brasília desde março de 2012. A comparação da história do direito com a história da música, impulso deste programa especial, só pode ser assimilada como mais uma metáfora derivada da necessidade humana de tomar uma coisa pela outra. A ideia do programa não é a gente dar resposta às pessoas sobre as questões, mas é de chamar a atenção delas e para o cuidado que elas devem ter em relação às questões ligadas ao direito. Ampliar a curiosidade dela para as questões ligadas ao direito, e aí a gente escolhe uma música para ilustrar. Eu produzo com ideias de alunos, né? Alunos da pós-graduação, especialmente, que estão fazendo tese de doutorado ou dissertação de mestrado, então trazem para o programa os seus próprios temas de trabalho. Você está ouvindo Direito é Música Especial. Falando de matéria trabalhista, em sentido mais estrito, eu fiz um programa explicando o que era o Vale Transporte e sobre a importância de se pagar o Vale Transporte. E eu usei para ilustrar esse programa uma canção do Vanderly, que não fala de Vale Transporte, obviamente, mas fala sobre o transporte. Nós vamos ouvir de Vanderly, com ele, No Balanço do Balaio. No balanço do balaio, saculei, 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 já ia me dar o sono. No balanço do balaio, saculei, 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 já ia me dar o sono. Eu gosto muito, por exemplo, de fazer programas fazendo um relato da experiência de ser juiz, né, de ser juiz do trabalho. Então, muitos desses programas já foram feitos e ilustrados como. Então, um modo também de mostrar para as pessoas como é ser juiz, como é julgar com direito, como são as várias questões que o direito tem que enfrentar. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, diz a primeira delas. Cada um de nós, juízes, poderia começar assim um relato sobre seus dias. Nós vamos ouvir Disparada, de Geraldo Vandré. Eu, como professora, eu acredito numa pedagogia do susto. Eu acho que a gente, às vezes, aprende de surpresa. E eu fico imaginando essas pessoas ouvindo o programa e, às vezes, imaginando, se já o ouviram antes, que música vai entrar. E imagino que, às vezes, elas se surpreendam com a música e passem a pensar nesse tema, né, numa reflexão a partir daquilo que a música traz como ilustração. Eu espero que as pessoas consigam ver com mais naturalidade como o conflito entra para o direito. Agora, para mim, é puro prazer. Se quiser mandar sugestões, ideias e críticas para o programa,
O e-mail é demusica@ufmg.br. Até mais. Você ouviu Direito é Música Especial. Produção e apresentação, professora Mônica Sete Lopes. A biblioteca não é só leitura, aqui também tem espaço para atividades artísticas e culturais, como esta exposição. Vale a pena conhecer, gente. O TRT das Gerais fica por aqui, acompanhe a nossa programação no site trt3.jus.br. Assista às reprises desse programa às terças e quintas, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Também estamos nas redes sociais, YouTube, Facebook e no Twitter. Tchauzinho, pessoal. Até semana que vem.